registrar e aí levar no RCPN para casar, divorciar, ter filho, o que a pessoa estiver querendo fazer aqui no Brasil, né? Então isso sempre cai, documento estrangeiro sempre cai. Então vamos lá. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original para o efeito da sua conservação ou perpetuidade. Para produzirem efeitos legais no país e para valerem contra terceiros, deverão, entretanto, ser convertidos em vernáculo e registrada a tradução, o que também se observará em relação às procurações lavradas em língua estrangeira. Tá bom? Isso aqui é tudo que a gente estava falando lá agora há pouco sobre documento estrangeiro. 3. O apontamento do título, documento ou papel no protocolo será feito seguido e imediatamente um depois do outro. Até aí, ok. Sem prejuízo da numeração individual de cada documento, se a mesma pessoa apresentar simultaneamente diversos documentos de idêntica natureza para lançamentos da mesma espécie, serão esses lançados no protocolo separadamente. Tá, vamos passar para o quarto, depois eu falo todos aqui para vocês. O oficial deverá recusar registro a título e a documento. Não, eu não resisto. O que eles estão apontando como problema errado aí, nesse 3? É porque a lei fala que quando os documentos tiverem idêntica natureza e o lançamento for da mesma espécie, ou seja, livro C, livro B, a registro, a verbação, eles podem ser lançados no protocolo de forma englobada. Poderá, só que eles não falam, aqui estavam falando, serão eles lançados. Mas não é uma obrigatoriedade. Mas na lei está falando que eles deverão ser lançados de forma englobada. Por isso é que o inciso 3, eu já coloquei esse separadamente aí, destacado para vocês entenderem, tá? O oficial deverá, vamos pegar o quarto aqui e analisar. O oficial deverá recusar registro a título e a documento que não se revistam das formalidades legais. Se tiver suspeita de falsificação, poderá o oficial sobrestar no registro, depois de protocolado o documento, até notificar o apresentante dessa circunstância. Se esse insistir, o registro será feito com essa nota, podendo o oficial, entretanto, submeter a dúvida do juiz competente ou notificar o signatário para assistir ao registro, mencionando também as alegações pelo último aduzidas. Estas estão corretas as afirmativas. Qual está correto? 1, 2 e 4. Porque na 3, como ele fala que o protocolo será feito de forma separada e não englobado, ela ficou errada. Essa 4 é o que a gente também já tinha comentado, né? A questão da suscitação de dúvidas, a possibilidade de fazer suscitação de dúvidas. E aí ele fala dessa questão de poderá o oficial sobrestar o registro e notificar o apresentante dessa circunstância, né? Se houver suspeita de falsificação. Eu tive esse problema mês passado. O que aconteceu? Chegou uma pessoa lá, que é novato em república, chamado de bicho, né? Estudante que acabou de entrar na faculdade. Chegou uma bicho lá, com uma ata para averbar. E quando nós fizemos a análise da ata, ela queria saber se a ata estava correta para poder trazer a documentação completa para averbar. Quando a gente fez a análise que ela solicitou, a gente verificou que os dados da ata não batiam o início e fim. E verificamos o registro e verificamos que as pessoas que estavam... os dados da ata não batiam com a ata que estava, a última ata registrada. A gente pediu para que ela apresentasse a última ata registrada, que estava faltando 2 eleições. Ela falou que uma estava registrada e que só estava faltando essa que ela estava apresentando. Quando chegou lá para mim, para eu verificar essa ata, ela me apresentou somente uma cópia, foi feita uma falsificação. A pessoa pegou uma ata de uma eleição anterior, que realmente estava devidamente averbada, copiou só a parte final e fez uma primeira parte fazendo uma eleição dela mesma. Tirou cópia de tudo, apresentou no banco, o banco aceitou, e aí quando a gente foi, ela levou lá no cartório e falou assim, olha, eu não posso registrar essa aqui porque essa anterior ela é falsa. Fiz a nota devolutiva, fundamentando tudo, a pessoa pegou, foi até o banco, inclusive, para saber como que o banco aceitou um documento, e era claramente falso. Esse aí não precisava ter curso de grafotécnica, não.
eram datas diferentes do início e fim da ata, as letras, a fonte de uma folha não batia com a outra, a forma como começou a ata não terminou, estava tudo errado. E ela ainda pegou e tentou falsificar o carimbo do cartório com os dados, só que pegou os dados corretos. E aí a gente lançou o número de selo e tudo no site do tribunal e verificou que realmente era de uma ata de 2015 e não do ano que ela estava apresentando. Fizemos todo esse procedimento, a pessoa não teve nem dúvidas quanto a isso, fez um boletim de ocorrência e nós também fizemos uma ocorrência, né, da apresentação, encaminhando para o tribunal para que todos pudessem ser comunicados e evitar que uma outra serventia recebesse essa ata ou um documento assinado por essa pessoa como se presidente fosse, que na verdade tratava-se de uma falsificação. E malote digital é uma coisa que hoje é obrigatório a gente estar acessando diariamente, justamente por esses casos. Então, havendo indício de falsificação, você tem que sobrestar o documento. E aí você pode exigir outros que possam fazer essa verificação para saber se o documento realmente é falso ou não, para verificar a veracidade do documento, né? Vamos pegar uma outra questão aqui. A questão 15. A Lei 6.015/73 informa as atribuições do registro de títulos e documentos, dentre elas a saber. Aí eles pegaram lá o 127, 127, né? Não, especificamente. Contrato de parceria agrícola ou pecuária. Ok. Penhor rural e penhor comum sobre coisas móveis. Penhor rural, a gente sabe que o local competente é o registro de imóveis, né? Por isso que já deixei destacado aí para vocês. Facultativo de quaisquer documentos para sua conservação. Artigo 127, inciso 7, que garante o princípio conservatório ou da conservação, que nós já vimos aqui na revisão também. Instrumentos particulares para a prova das obrigações convencionais de quaisquer valor. Correto também. Tá lá também. Estão corretas as afirmativas. Qual a resposta certa? 1, 3 e 4. Por quê? Porque no inciso 2 eles colocaram lá penhor rural. E penhor rural, o Código Civil prevê que o local competente é o registro de imóveis. O título dos documentos faz o penhor comum e o penhor de coisas móveis. Tá bom? Então essa aqui tá fácil, não tem muito o que questionar. É uma lida no 127 e 129 que vocês vão garantir. Geralmente cai mais o rol de instrumentos do 127, mas eu já vi do 129 também, tá? Alguns estados entendem que o 127 é obrigatório, outros que ele é facultativo. Aqui em Minas Gerais eles entendem que a maioria dos registros são facultativos. Uma outra questãozinha aqui para a gente poder entender o quanto o Código de Normas aqui em Minas ele é presente nas nossas vidas. De acordo com o provimento 260/13 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, analise as proposições a seguir e assinale a correta. A. Apresentado para registro título ou documento acompanhado de instrumentos que venham a complementá-lo, alterá-lo ou afetá-lo, será o principal registrado e cada um dos demais registrados em seguida. O registro deverá ser realizado no domicílio das partes. Vamos olhar uma a uma. Essa primeira aí, ele fala o quê? Que será o principal registrado e cada um dos demais registrados em seguida. Vocês lembram que a gente viu agora que o Código de Norma fala que será o principal registrado e os demais averbados? Eu ainda citei o caso dos contratos, que poderiam ter vários aditivos. Então, essa aí a gente já sabe que está errado por conta disso. B. O registro deverá ser registrado no domicílio das partes para surtir os efeitos jurídicos previstos na lei dos registros públicos. Ok. Será sujeitando-se à distribuição nas comarcas onde houver mais de um registro de títulos e documentos. Não existe previsão de distribuição obrigatória em Minas Gerais, não. Tá? Você pode procurar qualquer um dos dois de Belo Horizonte, que é a única cidade em Minas Gerais que tem mais de um registro de títulos e documentos, é somente Belo Horizonte. E aqui não existe distribuição, tá bom? O C. Os instrumentos públicos declaratórios de união estável e da respectiva dissolução deverão ser registrados. Os instrumentos públicos, tá? Serão registrados no ofício de registro de títulos e documentos do domicílio dos conviventes, para fazer prova das obrigações convencionais e para a validade contra terceiros. O que está errado nessa aqui? Instrumentos
públicos. Lembra que no Código de Norma está falando especificamente dos instrumentos particulares? Então, se ele fez uma escritura pública, ele vai levar direto no RCPN para dar essa validade. Agora, se for instrumento público, o público, se for particular, aí sim eles vão registrar no domicílio dos conviventes para que tenha para fazer prova das obrigações convencionais. Então, essa aí está errada por isso. O instrumento não pode ser, nesse caso não é público, deveria ser particular. E a D, o registro integral consiste na inteira trasladação dos documentos por meio datilográfico